Ademar Campos. Estou aqui hoje para falar um pouco do desemprego e um pouco vou dar algumas dicas também para o pessoal perder a vergonha das câmeras, a vergonha das pessoas, não ficar com vergonha na hora de uma entrevista, como se comportar na frente dos amigos, como subir um grau aí da sua empresa, tá? Às vezes tá ali, funcionário, como que eu vou fazer para me subir, para mim, galgar aí na minha empresa. Vou dar algumas dicas bacanas que serviu para mim ao longo da vida. Uma das coisas que eu mais vejo o pessoal tendo dificuldade com as câmeras, infelizmente, é o julgamento. O que as pessoas do outro lado estão pensando delas. Quando a pessoa sabe que o problema é isso, o julgamento fica mais fácil. Porque ela pelo menos já identificou o problema. Pior é aquelas pessoas que falam assim, não tenho medo das câmeras não tenho medo de falar em público, não, eu sou bem tranquilo porque eu falo com as pessoas, eu não tô nem aí com isso. Isso aqui é de interesse público, todo mundo que se preza na vida, que tem um amigo, tem que mandar isso aqui pro amigo urgente. Estava assistindo Fantástico domingo, falando na casa do meu sogro, a gente trocando umas ideias, brotou um Fantástico do nada. E falando do desemprego, do desespero do pessoal e aquela coisa, né? Então vamos falar sobre isso também, tá? As pessoas que estão empregadas, fiquem espertos, né? E as pessoas que estão desempregadas, cola com a gente, porque vamos garantir aqui tranquilidade para vocês no ambiente de trabalho. Quem nunca ficou com medo, né? Quando o patrão chega assim e fala assim, mês que vem você vai estar de férias. Já dá aquele desespero tremendo, porque o cara fala, meu Deus, será que quando eu voltar eu vou continuar empregado ou eu vou pular? Porque a fila está assim, ó, bombando de gente querendo entrar. Tudo que você for fazer tem comunicação, tem que ter. Você pode ser o cientista o melhor cientista do universo. Se você não falar isso para as pessoas, você vai ter que provar de alguma maneira. E mesmo assim você vai ter que comunicar depois e defender a sua tese, igual faz em faculdade. Não é assim que funciona? Vou falar para vocês as duas maiores tecnologias que tem aí no mundo hoje, e vou falar qual que está entrando também. Eu ia falar o seguinte, pessoal, já viram falar do grafeno, que é a tecnologia que está entrando aí, que está sendo considerada a maior tecnologia do mundo. Eu estava falando das duas, né? Na verdade, a primeira tecnologia é a comunicação, porque a maior dificuldade não é no Brasil é uma grande dificuldade, mas no mundo, um dos maiores problemas que temos é a falta de comunicação, e depois vem esse grafeno. Grafeno é esplêndido, depois eu falo melhor disso aí, só que não tem nada a ver com oratório, grafeno, tá? Só para falar da tecnologia. Então, pessoal, o que eu ia falar é o seguinte, vamos começar então por aqui, ó. Vou começar a falar da imperfeição e vulnerabilidade. Então, olha só, um dos maiores problemas que tem em relação à oratória, emprego, desemprego, palestra, dificuldade com gravação de vídeo, né, para o Instagram, para o YouTube, enfim, esse monte de coisa, porque uma dos maiores marketing que existe hoje, na verdade é o maior marketing para redes sociais, é ainda o vídeo. Os vídeos são os melhores. Você coloca foto, imagem, coloca o que quiser, mas nada supera o vídeo. Uma pessoa falando normal, uma pessoa falando natural, contando a vida dela, enganja mais do que qualquer imagem e qualquer texto. Não é verdade? Se tivesse um livro passando aqui nessa live, vocês estariam lendo? Provavelmente não, porque as pessoas estão cada vez mais fugindo disso aí. Só que muitos empreendedores, muitos empresários já verificaram e já sabem disso e estão gravando vídeos, mas alguns, uma grande parte, ainda não, para fazer propaganda. Por quê? Porque se escondem na grande verdade, que é: tenho medo do que as pessoas vão falar. Então o que acontece? Esse medo da imperfeição, né? Porque querendo ou não, o mundo rotula, né? Fala assim, ó, tem que ter um padrão de beleza. O padrão de beleza é isso aqui, a pessoa tem que ser assim, tem que ter aqui quadrado, tem que ter, não pode ter essa ruga, tal. O padrão de beleza é isso aqui. E aí as pessoas ficam com medo, falam, meu Deus do céu, eu sou diferente do padrão, eu sou diferente do padrão.
Então o que eu vou fazer? E aí quando elas gravam vídeo, elas vão ficar olhando vídeo, ficam olhando vídeo, até chegar no padrão que eles acham que tá bom. Só que isso nunca vai ficar bom. Por que nunca vai ficar bom? O que é isso, querida? Por que nunca vai ficar bom? Por quê? Porque você nunca vai estar perfeito. Você pode estar perfeito para uma pessoa e imperfeita para outra. Então, o que eu sempre falo? Vai gravar vídeo no Instagram, vai tirar uma foto, simplesmente tira e bota para rodar e que se lasca tudo. Entendeu? Então, uma das coisas é isso. Só que depois eu vou dar umas técnicas para vocês. Excelente bônus para quem ficar até o fim. Eu vou dar uma técnica para você sair disso aí. Até para vender o seu produto. Você sabe disso. Eu sou um profissional. Eu sou um profissional da Rinode, sou um profissional da Acmo, sou um profissional de qualquer coisa, vendendo. Se você não for um bom comunicador, o seu produto pode ser o melhor que existe. Se você não consegue passar isso para as pessoas não compram. Ontem fui chamado para ir na concessionária, na Volkswagen, lá para ver o novo carro. T-Cross, né, o nome? Vamos fazendo propaganda, meu Deus do céu. Fui chamado lá, beleza, pra gente ver uma relação de propaganda lá pro negócio e tal. Enfim, entramos naquele carro e saímos, testamos aquele carro, voltamos, aquele monte de coisa bonita e tal. E a vendedora, ela conversando comigo como se fosse assim, minha melhor amiga há 1000 anos. Ela falava um pouco do carro, perguntava um pouco da minha vida, perguntava como que ia as coisas, e foi conversando e falava um pouco do carro, entendeu? Dava pra perceber que, tipo assim, não parecia que ela estava tentando me vender o carro ou tentando me convencer de que eu tinha que falar para as pessoas que esse carro era bom. Enfim, o negócio não era o carro, o negócio era o jeito que as pessoas se comunicam. Então muita gente às vezes perde o emprego, não é porque ele não é capaz de exercer uma coisa, tá? É porque precisa de algo a mais. As empresas precisam de algo a mais. Ser bom hoje é o requisito básico. Eu sou profissional, eu sou formado, tenho esse certificado, tenho esse diploma aqui. Isso é básico porque assim como você, formam milhares de pessoas por mês ou por semestre, na verdade, né? Então, formam muita gente. Eu, por exemplo, faço direito, bacharel em direito. As pessoas falam, nossa, por que você faz direito se formam 500 pessoas por semestre em determinada cidade, fora no Brasil, que formam milhares de pessoas? Aí eu sempre falo assim, na verdade a minha meta é uma outra situação, mas o que você tem que ter em mente? Que assim, assim como você vai formar muitas pessoas certificadas, mas a grande maioria não sabe se comunicar. E você pode sair na frente se você correr atrás de se comunicar melhor que todo mundo, ok? Então a primeira dica é isso aí. Comunicação é tudo, porque se você tem o poder de convencimento, fica mais fácil você colocar isso na cabeça da pessoa que o seu produto é bom. Se você trabalha aí, prestação de serviço, nada melhor do que a sua autoridade na fala para convencer a pessoa por que ela tem que te contratar e não a outra pessoa que presta o mesmo serviço. Entendeu? Então tem isso. Muita gente insegura na hora de uma entrevista de trabalho, muito. Vou contar uma história aqui que aconteceu comigo. Fui fazer entrevista de emprego. Cheguei lá, assim como os outros, e entreguei o meu currículo. O rapaz pegou e falou assim, Ademar, você é esposo da Joyce e tal. Eu falei, sim, sou. Ele já conhecia ela de um outro trabalho que eles fizeram junto e tal. Eu falei, sou sim. Só que isso não bastou. Beleza, já tinha pelo menos uma indicação ali. Só que o que aconteceu? Ele falou pra mim assim, Ademar, eu vou pegar seu currículo e amanhã alguém entra em contato com você para falar se você foi um dos escolhidos ou não, porque apareceu bastante pessoas. Eu olhei para a sala à minha esquerda, tinha uma porta aberta, com um monte de cabine e as pessoas fazendo telemarketing, tá? E as pessoas vendendo aquilo naquelas cabines, telefone, um caderninho na mão assim, uma ficha, e pai escrevendo e conversando, não, senhor não sei o que, pega cartão daqui, pega cartão dali. Eu gosto de trabalhar com vendas, eu amo vendas, eu amo vendas. Eu falei, então isso aí é minha área. Eu falei pro cara, não, vocês estão contratando? Ele falou, a gente está fazendo seleção, então a gente vai selecionar o currículo, papapá, enfim. Eu falei, então eu falo o seguinte, posso ficar aqui na sala olhando como que essas pessoas vendem?
Aí ele falou, Demar, é o seguinte, amanhã a gente entra em contato com você e tal. E eu falei pra ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, isso já não é entrevista de emprego, né? Ele falou, não é entrevista de emprego. Falei, então tá, eu não vou ter que ir pra casa, eu não tô desempregado, eu vou ter que ir pra casa, sentar lá e ficar esperando você ligar. Entre eu ficar lá em casa sem fazer nada e eu ficar sentado aqui vendo as pessoas, mesmo que eu não seja contratado, pelo menos eu vou aprender. O cara falou, não, ok, você que sabe, tem certeza? Porque a gente não vai pagar isso aí, não é um treinamento. Eu falei, não, relaxa, entre eu ficar aqui ouvindo e aprendendo é melhor do que eu estar em casa deitado e me lamentando por estar desempregado. E ele me deixou sentado na cadeira. Era 1h da tarde, eu não tinha nem almoçado ainda. Por quê? Porque eu tinha saído cedo para procurar emprego. E aí entrei naquela salinha, né, fiz a cara de paisagem de quem já tinha almoçado, tava tranquilo e papapau. Eu tava de social, porque eu nunca gostei de procurar emprego de tênis, calça e camiseta, porque já é difícil, as pessoas já olham e já falam, ainda chegou lá de bonezinha, barreta, aquele negócio para procurar emprego, ainda mais num lugar desse, né, que era para trabalhar com a revista, diretamente com a revista Época, na época, né. Beleza, eu fiquei ali, da 1 até as 18h30, quando foi o último funcionário sair. E o último que saiu foi quem? O dono da empresa. Beleza, ele saiu junto, a gente saiu conversando, como que ele falou, e aí, como que é? Eu falei, cara, os caras vendem demais, aquele monte de gente assim, eu falei, cara, bem legal. Ok, fui embora. No outro dia ele me liga, cedo, Ademar, quer vir, quer começar hoje? Falei, é nós que vai. Eu já estava pronto, porque eu já estava pronto para sair para procurar emprego, na esperança desse cara me ligar também. E ele me ligou, e eu fui trabalhar. Eu comecei a trabalhar com eles. Ele falou, você quer passar por um treinamento? Eu falei, faz o seguinte, você deixa um tempinho olhando eles fazerem, e depois eu vou começar a fazer, eu tiro a dúvida com o senhor, pode ser? Ele falou, pode ser. Eu falei, beleza, comecei a trabalhar com ele. 10 dias de trabalho que eu estava, eu virei chefe do departamento. Por que eu virei chefe? Não é porque eu era o melhor do povo, é porque tinha em torno de 20 funcionários, e eu era o 21º, só que o que aconteceu? Que ninguém fazia. Todo mundo vendia com a sua ideia. Cada um fazia a sua ideia, escrevia no papel e fazia a venda. Eu pegava toda a conversa de todo mundo, aquelas melhores dicas, e eu conversava com a pessoa. E quando eu ia oferecer a revista, eu não oferecia a revista para a pessoa. Eu oferecia um sonho, eu oferecia um estudo para a pessoa. Por que a pessoa vai ler uma revista hoje? Por que a pessoa vai ler um livro hoje? Por exemplo, a pessoa não vai pegar um livro desse aqui, O Segredo da Mente Milionária, simplesmente para ler, ver figurinha, porque não tem figurinha ali. Ele vai ver O Segredo da Mente Milionária porque na cabeça dele ele pode ficar milionário, lógico que pode ficar milionário. Então o que eu vou vender para ele? O livro ou a intenção dele ficar milionário? Eu vendo a intenção dele ficar milionário, e era isso que eu fazia. Eu vendia a manchete sem nem existir a manchete, e a pessoa sentia a necessidade de comprar a revista. Então é assim, eu não vendia a revista, eu vendia sonho. Isso tudo por causa do quê? Comunicação. É a melhor arma de qualquer coisa no mundo. Tem algumas perguntas que o pessoal mandaram para mim no meu Instagram, então corram lá, quem não é do Instagram, já corre lá. Ademar Campos Oficial, vai estar minha cara preta lá, maravilhosa, essa delícia aqui, tá? E aí você fica por dentro dos meus stories, dos videozinhos que eu mando lá, tá? E aí você pode me mandar pergunta, o pessoal mandou pergunta lá, e eu vou ler para vocês aqui, ó. 3,3 milhões de desempregados procuram trabalho há pelo menos 2 anos, aponta IBGE. Ok? Isso no dia 15/8, ou seja, recente. Número representa 26,2% dos 12,8 milhões de brasileiros que estavam desocupados no segundo trimestre. Em um ano houve um acréscimo de 196 mil pessoas nessa situação. Aí você fala assim, a culpa é do governo. Você fica esperando o governo te oferecer emprego e você não qualifica? Ah, mas vou ter que entender tudo que eu vendo. É lógico, é básico. Como que você vai ser um garçom e não entende dos pratos que você oferece dentro do restaurante? Isso é básico, pessoal. Se você trabalha com alguma coisa, entenda a fundo o que aquilo lá representa, o que aquilo lá é, para você explicar melhor. Aí você fala, ah, mas o meu patrão não passou nenhum treinamento. Ah, como que você vai explicar para o seu filho
que ele está passando fome porque você está desempregado, porque o seu patrão mandou embora porque você era um desqualificado, você não sabia fazer as coisas e a culpa é dele porque não te deu um livro. Aí o cara é vendedor, nunca leu um livro de venda. O cara trabalha numa empresa de móveis e não sabe nem sequer onde foi fabricado aquele móveis, quem é o dono da franquia, por exemplo. Ele não sabe explicar nada da história de onde ele vive. De onde ele vive, por que eu falo de onde ele vive? Porque onde você vive mais? No seu trabalho ou na sua casa? Claro que é no trabalho. Quando você está em casa, são poucas horas que você vai estar acordado. As outras horas você vai estar dormindo. E o tempo que você tem, então, maior é no emprego. Aí o que as pessoas fazem? Olha só. As pessoas entram no emprego às 7 horas da manhã ou às 8. Aí o que acontece? O que acontece? A pessoa fica no emprego o dia todo esperando das 18 horas para ir para casa. Quando ela chega em casa, ela faz as coisas correndo, porque tem que dormir cedo, porque no outro dia tem que estar no emprego. Ou seja, ela vive no emprego pensando na casa e vive na casa pensando no emprego. Ao contrário, entendeu? Elas vivem assim. Elas trabalham pensando, eu não vejo a hora de ir para casa. Chegam em casa, ai meu Deus, amanhã cedo eu tenho que ir para o meu serviço. Quando chega sexta-feira, elas ficam loucas para ir para o happy hour. Por quê? Porque a vida dela se baseia no sextou, não baseia no dia todo. E aí quando passa a vida, ao longo da vida, ela percebe que ela está buscando agora o quê? Aposentadoria. Nada errado contra a aposentadoria, nada errado, que as pessoas, minha mãe é aposentada, nada errado. Mas se você tem a oportunidade de pensar além disso, você não vai ficar se preocupando com a aposentadoria. Por quê? Porque você não vai precisar dela. Você vai trabalhar a sua vida pensando, eu vou juntar dinheiro. Não é assim não. Vou investir esse meu dinheiro, vou fazer isso aqui, vou fazer um capital, essa aqui é minha aposentadoria. Cara, tem tanta coisa básica. Eu não sei investir na bolsa, eu não sei investir no tesouro, eu não sei fazer não sei o quê. Vai no Sicredi da vida, pega o seu dinheiro e taca naqueles negócios lá que é R$20 por mês, eles te devolvem dinheiro daqui 10 anos. Pelo menos é um básico, pelo menos você tem condições de fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Coisa básica, claro, eu vou avançar um pouco mais, estuda tesouro, estuda bolsa, estuda, entendeu? Vou investir em alguma coisa. Tem tanta gente com conhecimento, full, e não consegue colocar isso pra fora, não consegue vender. E tanta gente que tem pouco conhecimento e o pouquinho que ele tem, ele pega, vende e consegue milhões em cima disso aí. Agora uma coisa é fato, pessoal, eu criei um método chamado método D3. Nós estamos terminando de posicionar ele, belezinha, pra quê? Olha só, se tem pessoas formadas, qualificadíssimas, que falam bem, se essas pessoas estão desempregadas, imagina pra pessoa que é tímida. Por mais que ela seja formada, é tímida, o mercado de trabalho não vai conseguir. E eu criei esse método para ajudar essas pessoas, ou seja, eu consigo te ajudar se você deixar. Corra no YouTube da vida, Ademar Campos, Instagram, Ademar Campos Oficial, na minha página, Ademar Campos Oficial, e também a gente tem um grupo fechado chamado Método D3, onde lá eu mando a maioria dos meus vídeos que a gente produz lá, dando dicas gratuitas para essas pessoas que realmente querem potencializar a sua vida aí, tá? Eu já dei treinamento para diversas pessoas. Um dos últimos treinamentos que eu fiz foi para 530 empresários lá no Pará. Mas agora a gente já está agendando de novo para voltar lá, para dar um novo treinamento. O pessoal pediu para me mandar fazer um curso lá para eles. Eu vou fazer um workshop, um workshop presencial. Provavelmente eu lance também ele no ao vivo, para as pessoas. Mas tudo isso vai ser informado também lá nesse grupo chamado Método D3, Oratória Sem Vergonha. É maravilha. É a melhor coisa que você vai fazer para sua vida. O pessoal mandou aqui perguntando da parte que eu falei do método aí. Então eu vou repetir aqui para vocês, tá? Para quem entrou depois, fez a pergunta. É o seguinte. Eu criei um método chamado Método D3 para ajudar quem? Imagina na sua cabeça o seguinte. As pessoas são formadas, têm qualificação, pós-graduação e aquele monte de coisa. Se comunicam bem, até bem, e estão desempregadas. Imagina você que às vezes tem informação, mas é tímido,
Às vezes não tem formação e é tímido. 6% da população brasileira é formada e não tem emprego. Isso é porque certificado é bom, não julga tudo. Cada vez mais o mundo está mostrando que as empresas precisam de pessoas, as empresas, empreendedores, precisam de pessoas que dão resultado, não pessoas que têm certificado. O pessoal está entendendo errado. Ah, eu vou atrás de certificado. Beleza, palma para você, vai atrás de certificado. Mas invista em você também. Não é só ir lá, ver o que o professor está falando. Ah, o professor está falando isso, vou acreditar, é nós. Aí forma e vai para a rua e fala, e agora, faço o quê? Tem pessoas que estão no último semestre da faculdade e estão desesperadas como se estivesse no primeiro semestre. Gente, a diferença entre aquele profissional e você são 6 meses por causa do certificado. E tem pessoas que estão no meio do semestre e já estão dando pau em todo mundo. Eu conheço pessoas que começou a fazer odonto, não estava nem no 5º semestre, já tinha 3 clínicas. Ah, mas esse cara nasceu com a popa pra lua. Não é, porque tem pessoas que têm comunicação. Eu conheço pessoas que têm comunicação, que já fez curso de oratória, que já fez teatro, que já fez um monte de coisa, que tem essa comunicação grande, que nasceu para ser empreendedor, entendeu? Você pode nascer a qualquer momento. Tem uma parte da Bíblia que fala que você tem que morrer e nascer de novo, não é isso? Então imagina, você pega todas aquelas crenças limitantes sua, que você vem carregando aí do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus amigos que estão do seu lado, pega essa crença limitante, apaga tudo isso da sua vida e volta um novo ser, cara. Vai pra frente, aí você nasce de novo, aí você fala, ó, agora eu tô com o dom. Porque uma das coisas que eu mais fico pensando, é quando a pessoa fala assim, ah, o Ademar tem um dom da fala, tem um dom da palavra. Gente, ninguém conta que quando eu era novo, meu padrasto me enfiou no teatro, porque dentro de casa eu era tranquilão e na rua eu era vergonhoso, tá? E ele me meteu no teatro para me aprender a lidar com as pessoas. Hoje eu faço show de stand-up, eu faço palestra, eu dou aula, sou funcionário público, dentro da empresa que eu trabalho, dentro da profissão que eu exerço, eu dou palestra, eu dou treinamento, entendeu? Então é diferente, é situação diferente. Não é porque o Ademar é bom, não, é porque você tem que correr atrás da comunicação. Eu já fiz vários cursos de oratória e uma das coisas que eu percebi é que muitos cursos de oratória, eu não fiz todos que existem no mundo. Os cursos de oratória são feitos para as pessoas que já têm uma tendência a falar com o público, consegue falar com o público. Ele vai lá aprender posições. Ó, eu vou ficar posicionado aqui, eu tenho que ficar posicionado ali, eu tenho que olhar para cá, eu tenho que fazer isso, segurar o microfone assim, eu ter o head e tal. Então ele vai aprender isso aí. Para aprender a sair na frente das câmeras e não estar nem aí com o público, é o meu método. Não tem boca não, gente. Método D3 na cabeça de qualquer um. Pisa na cobra, entendeu? Qual o método? Já era, é nóis. É isso. Uma das coisas que eu vejo, gente, eu imagino, tá na pele de uma mulher. Nossa, tá na pele de uma mulher. Às vezes deve ser terrível demais. Às vezes você tem, sem contar a dor do parto. Isso aí eu já até descarto, abandona. Mas olha só, a mulher, ela é afetada por muita coisa em relação a emprego, por exemplo. Por quê? Na hora que ela vai na frente do psicólogo, às vezes, para fazer entrevista, ela já fica com medo do quê? Da aparência dela. Se ela for com decote, o cara pode pensar que ela está querendo seduzir. Se ela for com esse trem amarrado, ela vai achar que ela tá feia e que as pessoas não vão gostar, porque muitos empregos eles querem pessoas de boa aparência. Isso é fato, isso não dá para fugir, né? Então, a gente passa a nossa vida inteira fugindo dessa situação. E o melhor, pessoal, é não fugir disso aí, entendeu? Não fugir da vergonha. Ah, eu tenho vergonha porque eu me acho feio. Cara, é um padrão que as pessoas colocam. Ah, tem que ser esse padrão para ser bonito. Aí você sai daquela curva, eu mesmo saí da curva assim, ó, gigante. Se o padrão da beleza tá indo aqui, a minha curva desceu, ela não passa aqui, ela pula e vai. E ela, quando ela desce, ela pula aqui, cai num buraco, mas ela não passa na parte da beleza. E eu tô pouco me lixando para isso, porque uma das coisas que eu descobri bem cedo, melhor coisa que eu fiz na minha vida, ainda bem, foi descobrir cedo que eu já era feio. Porque quando o caboclo é feio, vou falar uma coisa pra você aqui. Quando o caboclo é feio e ele sabe que ele é feio, ele caça jeito. Então, por exemplo, eu não paro em algum lugar, eu não parava, né? Agora eu sou um homem casado. Eu não parava nos lugares
e ficava olhando para as meninas, tipo assim, pá, olhar 43, eu vou conquistar ela. Porque eu sei que eu não ia conquistar ela ficando olhando pra ela. Ele ia achar que eu ia ser um estuprador, ia achar que eu era um louco pervertido, porque lá a carcaça do caboclo não ajuda. Então o que eu fazia? Eu chamo a técnica do feio. O que eu faço? Eu aprendi a ser um dançarino, eu danço, né? Eu aprendi a ser popular na escola quando eu era mais novo, era popular. Então eu acabava chegando perto das pessoas, aproximando das pessoas, porque eu era um caboclo popular na escola, eu era um cara que dançava. Então eu pegava a minha amiga, saía dançando. Chegava numa mulher bonita e falava, vamos dançar, sempre tá com dor no joelho. Ah, sabe o que é? Tô com uma dor aqui, mas assim que eu descansar e a gente dança. Eu, não, beleza. Pegava a minha amiga, passava do lado dela dançando e reolando, e jogava pra cima, lambadão, tá ligado? No Cuiabá, e jogava pra jogar pra cima, descia na perna e virava no trem. Quando eu chegava na bonita de novo, vamos dançar, ela já falava, vamos dançar. Aí dançava. Então quer dizer, eu usava dessas técnicas pra chegar próximo. Depois que chegava próximo, a boca vinha na orelha e aqui, ó, só no H. Tanto que eu casei. Tá aqui, ó. Casei com uma pessoa que eu fui arrumar o computador dela. E aqui o argumento. Pá, arrumando o computador. Não, que isso, querida. Aqui, papapá. Vamos fazer o seguinte, ó. Terminei de arrumar o computador. E me dá o seu e-mail, que na época era Messenger, né? Me dá o seu e-mail, né? Que eu vou levar e depois a gente pergunta pra ver se sua internet está funcionando. Ela falou, ok. Caiu na lábia do negão. E eu joguei pra cima dela, mandei logo o e-mail, começamos a conversar, porque o feio, ele não adianta falar, oi gatinha, quero ficar contigo. Não, ele vai ser amigo dela, ele usa algumas técnicas. E aí, cara, tudo bom, não sei o que. Aí a pessoa fala, não sei o que, fala, onde você estuda em tal lugar, onde você trabalha, pá. Já joga do argumento. O cara bonito não. O cara bonito, ele fica no lugar, ele não precisa ter fala. Ele fica no lugar, as mulheres olham e falam, ai, que cara bonito, que cara maravilhoso. E aí chega nele, a amiga dela chega, oi, sabe o que é? Minha amiga quer ficar com você. Ele fala, tudo bem, entendeu? Galo morto, chega lá, beijou, acabou. Agora eu não, tem que ficar aqui, ó, no argumento. Então eu aprendi a argumentar sendo o quê? Sendo feio. Uma das melhores coisas que eu descobri cedo é que ser feio é legal. Ó, vou pautar aqui o que você tem que pensar, o que você tem que praticar. Ó, tom da fala, tanto para uma palestra, um discurso, uma entrevista de emprego, né? Tem que ter um tom. Vocabulário, você tem que saber expressar. Por mais que você, eu não sou muito bom no português, eu falo errado e tal. Por mais errado que você fala, você tem que ter firmeza no que você está falando. Porque o que importa não é o que você está falando, é o jeito que você descreve tal e tal situação. Entendido? Controle emocional. Controle emocional. Uma das coisas que eu tenho muito controle é isso. Né? Quer dizer, não tenho tanto assim, mas na frente do psicólogo para fazer uma entrevista eu sempre tive controle. E quando eu estava nervoso, que eu perdi o controle, estou nervoso, eu falava que eu estava nervoso. Quando eu percebia que a pessoa do outro lado percebia que eu estava nervoso, o que eu fazia? Eu falava assim, seguinte, eu estou nervoso. Então eu falava com toda a propriedade, eu estou nervoso porque você sabe que isso aqui depende para minha vida. Isso aqui é um emprego, eu estou buscando um emprego, então eu estou te falando a verdade. Eu estou nervoso, tá? Mas relaxa, não é todo dia porque eu estou na frente de uma pessoa que está me avaliando, né? Então você falar isso aí, você mostra que você tem um controle emocional na frente das pessoas. O pior é quando a pessoa fica nervosa, demonstra que está nervosa, fica suando frio, fica desesperada, e aí a psicóloga fala, você está nervosa? Não, eu estou tranquilo. O beiço chega, tá mole, parecendo que está alcoolizado, bêbado. Mas o que acontece? A pessoa está nervosa, então você tem que ser o mais real possível, tá? Outra coisa, linguagem corporal. A linguagem corporal, ela diz muito quem você é. Tem estudo naquele TED, naquele programa que passa de palestrantes, os maiores palestrantes do mundo vão nesse TED fazer palestra e tal. Uma pesquisa que apontaram lá é que 75% da linguagem é linguagem corporal. Vocês sabiam? Mas eu não entendo. Se a pessoa ficar muda e ficar fazendo linguagem, eu vou entender? Lógico que sim. Por exemplo, você assiste filme
Para quem quer aprender inglês, por exemplo, muita gente indica o Friends, né? Então você começa a ver o Friends lá, claro que você vai ver um pouco em português, é uma técnica lá que eu não vou ficar passando aqui, que não é o objeto do negócio. Mas uma das coisas que você vê lá, pelo jeito que a pessoa fala, você entende mais ou menos, pelo menos, o que ela está falando. Se você estiver vendo de longe uma pessoa discutindo uma com a outra, você não consegue perceber que ela está brigando? Você não consegue perceber quem está mais nervoso que o outro? Você não consegue perceber que daqui a pouco eles vão entrar em vias de fato? Precisa estar escutando? Não, linguagem corporal. E a linguagem corporal na frente de uma psicóloga, isso é muito, muito, muito valioso. Porque se você estiver balançando uma perna, se você estiver suando demais, se você estiver balançando um braço, se você estiver coçando a cabeça, mostra que você está mentindo, você passa a mão aqui, você faz isso, você moe a unha, tudo isso tem uma linguagem, era a Tati estudando. É por isso que ela não pegou o seu currículo e pediu para você mandar uma cartinha ou alguma coisa. Ela fala, vem aqui que a gente vai ter uma entrevista presencial para ela ver onde você está mentindo, aonde você está falando a verdade. Então você tem que ter coerência no que você está falando e você tem que ter propriedade. Porque se você estiver nervoso, muitas das vezes você esconde a verdade. Você está falando a verdade, mas o seu gesto demonstra que é mentira, porque você está todo confuso, tá? Então isso julga muito também, tá? Outra coisa é linguagem corporal, postura. A postura também influencia muito. Isso faz parte da linguagem corporal, porém é dividido em grupos. Então postura, eu estou parado, eu estou com o ombro paralelo aqui, tranquilo, peito estufado para frente, coluna reta, estou conversando. Pode ver que o patrão, quando ele está conversando com você, ele fica tranquilo, ele esparrama, ele vem para frente, ele cruza, ele olha para você, ele faz aquela cara tipo assim, eu não estou acreditando. E você, por outro lado, às vezes está com o bracinho cruzado, às vezes está com a mão na perna, às vezes está desesperado aqui, ou você se prostra muito para frente, fica com medo, né? Então essa postura também julga muito quando você vai numa entrevista de emprego ou quando você está fazendo uma palestra. Se você está parado só olhando para frente, desesperado e falando, eu estou aqui ensinando vocês a fazer, tá? Então não mostra aquela propriedade no assunto. Essa postura vale muito também. Outra coisa, direção do olhar. Você está conversando com 2 ou 3 pessoas. É interessantíssimo que você olha para um lado, para uma pessoa, olha para outra, pelo menos 3 segundos. Pelo menos 3 segundos. É interessantíssimo isso. A conexão que dá entre você olhar para uma pessoa, conversar com ela 3 segundos. Você está conversando com essa pessoa aqui da frente. Mas aí tem mais 2 do lado, você está conversando com ela. De vez em quando você vira para uma pessoa, continua falando, olha para essa pessoa, continua conversando, olha para ela mais 3 segundos mais ou menos olhando dentro do olho. Se você ficar muito tempo olhando para ela, dá um desconforto, porque parece que você está invadindo o local dela. Tem várias técnicas para isso. Então você olha para o outro, fica mais 3 segundos e volta para quem você está falando. Porque assim, você coloca para a pessoa assim, ei, você faz parte dessa roda. Você não está fora. Porque se você continua conversando com essa pessoa, a tendência é que esse aqui pode te interromper, esse outro pode te interromper, porque se ele não faz parte da conversa, não estou nem aí, eu vou falar. E ele te interrompe, tá? Se você está fazendo uma palestra, por exemplo, e é um palco, você está num palco e tem muita gente na sua frente, o interessante é que você dê também esse tempo para cada espaço. Então, se, por exemplo, eu já dei palestra que tinha mais ou menos 3 fileiras, ou seja, 3 corredores, né? Então tinham 4 bancadas assim. Então tinha, por exemplo, bastante cadeira aqui, bastante tal, 4 colunas de cadeira. O que eu fazia? Eu ia conversando com o pessoal e andava um pouco em direção à primeira grupo de cadeiras ali, o primeiro grupo de cadeiras. Conversava olhando para eles, vinha, olhava para o outro, sabe? Aquele trem bem suave. Isso aí, olhando para os 4 cantos, isso aí diz muito, mostrando assim, ele está me olhando. Se você olhar só para o cara da frente, os lá do fundo não vai perceber que você está falando com ele. Claro, vai perceber inconsciente, mas na inconsciência dele vai estar falando assim, cara, eu não estou sendo atingido por essa palavra. Então quando você olha para o cara da frente, fala um pouco, olha lá para o fundo, olha para um canto, mas não é assim, olhei para cá, olhei para lá, olhei para lá, olhei para... Não, demora um pouco, olhando para cá, conversa com alguém daqui, olha lá para o fundo, interage com as pessoas, entendeu? Isso numa palestra julga muito, muito, muito. Outra coisa, conhecer o público, ou conhecer a empresa onde você vai. Isso é uma técnica milenar, olha só.
Isso aqui é para matar. Preste atenção nesses últimos minutos que eu estou falando aqui, que vai julgar, que você vai conseguir entender tudo que eu falei no vídeo inteiro nesse último momento agora. Olha só. Imagina o seguinte, você vai dar uma palestra, até hoje onde eu trabalho, né, sou funcionário público, onde eu trabalho, eu sempre falo assim, qual que é o público que eu vou dar essa palestra? Por quê? Porque a linguagem de cada público é diferente. Por exemplo, eu dou treinamento na área da saúde para um grupo específico de pessoas. Às vezes eu vou para a fazenda. Chega naquela fazenda, tem um pessoal que não trabalha diretamente com a área da saúde. Então, qual é a linguagem que eu vou falar com essas pessoas? Uma linguagem mais tranquila, uma linguagem mais do dia a dia. Eu não vou falar, por exemplo, escoriações, eu vou falar ralado, não vou falar fratura, eu vou falar quebrado, o cara tá quebrado, porque a linguagem comum é a linguagem mais fácil da pessoa interpretar. Já quando eu vou dar treinamento, por exemplo, eu vou dar aula para o pessoal de medicina, alunos de medicina, eu falo uma linguagem mais técnica, uma linguagem a qual eles buscam, né? Então eu não vou falar o cara estava ralado, eu vou falar o cara estava com escoriações, ou um ferimento abrasivo, ou um ferimento corte contuso, ou uma fratura fechada ou aberta, uma fratura exposta. Eu vou falar uma linguagem mais técnica com eles.